o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, seus bons companheiros e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Muito boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje, mais um encontro interreligioso de estudo entre islamismo e cristianismo, que será o 26º encontro neste centro islâmico abençoado. E a pauta e o tema de hoje é um tema muito interessante do ponto de vista histórico e importante também do ponto de vista de estudo, de uma personagem muito rica dentro da história da Bíblia e também dentro da história do Alcorão Sagrado. É um profeta que o seu nascimento foi um milagre, a sua vida foi um milagre, a sua profecia, todo o conjunto de questões que aconteceram em sua vida representam vários pontos milagrosos para toda a humanidade. É considerado um dos principais profetas no Islã, que é o profeta Moisés, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. E para falar sobre este assunto, estamos aqui com o nosso querido convidado, Padre Januário Bel, é mestre em Teologia Católica da Paróquia São José do Ipiranga. Seja muito bem-vindo, Padre, muito obrigado pela presença. E o Sheikh Mahdi Lahi, mestre em Teologia Islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil. Eu convido os dois a fazerem parte da mesa para fazerem suas apresentações. Cada um terá um momento, um curto tempo de 10 a 15 minutos para fazer suas considerações iniciais, e em seguida se abrirá o debate. Caso um tenha uma pergunta para o outro, iremos deixar este espaço também livre para ambos. Convido o Sheikh e o Padre para fazerem parte daqui da mesa. É uma palavra doce do nome maldito, em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, pedimos a Deus que abençoa todos os grandiosos mensageiros dele, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e por fim o selo dos profetas, profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. Ao nosso encontro 26º, se Deus quiser, vamos falar sobre a pessoa, como o irmão Nasser falou, a pessoa rica, grandioso, iluminado, abençoado, sagrado, o profeta Moisés. Que a paz de Deus esteja com ele e todos os seus bons seguidores. Queridos irmãos, como eu falei, sempre o nosso convidado começa com um gesto de respeito e 15 minutos de apresentação, e depois vamos ter um tempo para diálogo. Por favor, Padre, em primeiro lugar, agradeço muito aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Por favor, seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Sheikh. Eu agradeço de coração. Eu sou um pouco temeroso, assim, porque não é, de fato, não é bem a minha área, o Alcorão. Eu preciso já
contar. A minha área mesmo é teologia católica, de modo especial. Mas nós temos um modo de ver e de interpretar também, que talvez coincida com a teologia também do Sheik, etc. Por que escolhemos Moisés? Eu acho que Moisés é uma personagem muito importante do jeito que nós católicos vemos. É tão importante que, não é a minha área, mas eu posso dizer que só no Alcorão tem mais ou menos umas 500 citações de Moisés e umas 93 citações de Jesus. Se for pegar toda a Bíblia católica como nós entendemos, Moisés aparece mais de 780 vezes. Por isso que para nós também ele é muito importante, mas também Moisés é para nós um enigma. Nós conhecemos muito Moisés como o homem da lei, o homem da revelação, o homem que falou com Deus, e quase que não conhecemos muito a sua biografia. Eu falo biografia porque o meu modo particular de entender é que aquilo que é profundamente humano é divino. A biografia, a vida própria do Moisés, fazendo ou não fazendo muitas coisas, ela é divina. Então, por isso que eu acho que a biografia é uma coisa importante para nós estudarmos. Veja, como Moisés, eu acho, ele é um enigma, logo no começo. Então, até o nome dele é meio desconhecido. Nós falamos, uns dizem que ele vem da clã dos Levíticos, chamado Mushi. E que quer dizer ali, nesse caso, extrair, cortar, tirar. O hebraico, ele coloca como uma ligação de duas palavras, mai, né, e sha'al, ou seja, água e salvar, salvo das águas. Tem também nas tabuletas de Ramsar do tempo, daquele tempo, alguma coisa que diz que Moisés foi apenas extraído. Ele é um extraído. Até o nome dele é um pouco difícil de nós classificarmos. Nós o classificamos mais pela origem semítica. O que eu vejo de interessante no Moisés é que ele, como libertador, nós falamos, ele aproveitou o tempo de libertador do povo judeu de um modo bom. Primeiro preciso fazer uma ressalva. Como é que nós entendemos a Bíblia? Primeiro, nós entendemos que a Bíblia é feita de modo oral. Alguém disse para alguém, foi contando, falando, fazendo a memória, e era assim. A história de Moisés e de todas as Escrituras para nós vão dar 600 anos depois de Moisés. Então eu imagino quantas coisas eles devem ter falado e criado. Assim como a história nossa de Jesus foi 60 anos depois, ou 100 anos depois com João, que foi escrita a história. Primeiro, a tradição oral é que é forte. E o que ficou de Moisés? É que ficou que ele é um homem da lei, um revelador, um homem que falava com Deus. Isso ficou. Como que ele chegou a isso? A gente quase que não pesquisa muito. Como que Moisés chegou? Moisés, ele nasce e fica muito tempo na corte do faraó. E na corte do faraó nós sabemos que quem ficava lá eram somente os escribas, pessoas que tinham uma certa cultura. Portanto, Moisés certamente tinha uma cultura de escriba. Alguns autores católicos e protestantes, cristãos protestantes, dizem que naquela época aprendia-se na base da disciplina severa. Tem uma frase nessa tabuleta que diz assim: o Senhor puxou muito as minhas orelhas, bateu muito nas minhas costas, mas a doutrina entrou na minha vida. Para dizer que Moisés certamente sofre uma disciplina muito grande
para aprender, para ser um escriba. E Moisés, acontece que ele vê o seu povo castigado. O que ele faz? Sabemos, ele agride e mata um egípcio, foge, e quando ele foge para o lado, do outro lado do Mar Vermelho. Fugindo para o outro lado do Mar Vermelho, e vai ter ali os Midian ou Madianitas, como alguns dizem. Ali entre os Madianitas é que viviam os judeus mesmo, que acreditavam nesse Deus único. Acreditavam um Deus único, não muito purificado. Né? A sua mãe, que era judia, ele vai aprender os elementos de religião com ela, aprende talvez com a sua irmã Miriam, que uma hora o repreende porque acha que ele errou, e até porque ela tem lepra também. Então é ali que ele aprende um Deus puramente israelita, não um Deus único como apresentavam os reis egípcios. Amenófis, por exemplo, ele falava que havia um Deus único. Esse Deus, Moisés acredita nesse Deus único, só que ele purifica bastante esse Deus, esse monoteísmo, quando ele fica no meio do seu povo. Ora, Moisés, então, o que acontece? Quando mudam os reis, né? Talvez aí o Amenófis, depois vem Menefta talvez, ou Menefta, talvez seja o tempo em que Moisés vai se aproximar da corte. Ele ataca também muito o povo judeu, persegue também. Aí vem o seu filho Sete, depois o Ramsés II, talvez. Aí, como mudou o governo, é que Moisés resolve voltar para o Egito. O que ele quer fazer no Egito? Ele quer que libere o seu povo, para quê? Só para fazer um culto ao próprio Deus, né? 3 dias depois no deserto. Porque quando ele viveu com Jetro como pastor, e ali ficou na solidão, na meditação, conhecendo Deus durante vários anos, etc., ele vai ter essa concepção de sacrificar a Deus nas montanhas. Ele pede ao faraó que deixe com que ele vá 3 dias depois de viagem, ele faça um sacrifício para Deus. Ora, então tem tudo aquilo que nós já falamos, que conhece as pragas do Egito, aquela coisa toda, até que Moisés consegue sair. Mas Moisés não foi um homem que guiou o povo judeu. Quem guiou o povo judeu eram os recabitas, os iremenitas, né? Eles é que eram os cameleiros com quem Moisés viveu, e Moisés também seguiu. Moisés conhecia muito bem o caminho do Egito até o Sinai. Esse era o caminho que ele mais conhecia. E também, como Jetro também, ele vai fazer o que? Os sacrifícios. Não que ele oferecesse sacrifícios. Moisés nunca ofereceu sacrifício. Araão vai oferecer, antes dele ir para o Egito, Araão era Jetro, o sacerdote, que era um sacerdote que costumava oferecer, como os beduínos da época, oferecer sacrifícios a Deus na montanha. Por que na montanha? Porque acreditavam popularmente que Deus está lá em cima, lá no céu, e nós aqui embaixo na terra. Então, se nós subirmos na montanha, ficamos mais perto de Deus. E ficando mais perto de Deus, dá para conversar com Ele melhor. Né? Acontece que também, né, nesse sentido, não se sabe se vem dos egípcios ou saibam pelos beduínos o sacrificar aos deuses, a Deus, ou se vem dos gregos. Dos gregos é um pouco difícil. Os gregos, por exemplo, costumavam oferecer também sacrifício a Deus no Olimpo, nos montes Olimpo, né? Por isso que tem as Olimpíadas ainda hoje. É nos montes que os beduínos ofereciam os sacrifícios.
E quando Moisés vai para o Monte Sinai, ele vai com os beduínos para oferecer um sacrifício, normalmente. E é nessa solidão que ele fica, nesse recolhimento de dias e dias, não foi uma questão como nos filmes, de um outro dia, no mesmo dia, ficando muitos dias ali no Monte Sinai, recolhido, é que ele começa a perceber a presença de Deus. E quando ele percebe a presença de Deus, é que ele vai tentar colocar na consciência do seu povo esse Deus único. É com Moisés que Deus fala pela primeira vez a um povo. Antes falou para Abraão, falou para Isaac, para Jacó, de modo individual. Agora não. Agora no deserto, ele fala para Moisés dizer ao povo, para que o povo tome consciência desse Deus. E nós temos as interpretações nossas que diz que ele ficou 40 anos. Por que 40 anos? Porque 40 anos era a média de vida de uma geração. A geração não durava mais que 40 anos. Então Moisés, 40 anos significa que ele levou uma geração para tentar conscientizar o povo de que existe um só Deus. E desse Deus poderoso, que é o Deus do nosso povo e que está presente também. Ora, isso vai ficando na cabeça do povo. Moisés também não foi um guerreiro, ele nunca fez uma guerra, nunca ofereceu um sacrifício. Isso diz o livro dos Números, o Êxodo, Deuteronômio. Diz que quem oferecia sacrifício, já falei, repito, era Jetro ou Arão. Guerras ele não participava. Ele ficava rezando, como ficou na guerra contra os Moabitas, em onde ele estava com os braços levantados, Ur de um lado e Arão do outro. Ur, em hebraico, significa liberdade. A liberdade de um lado e o sacerdócio. Precisamos lembrar também que na época de Moisés não se desliga o social do religioso. Tudo o que é social é religioso. E quando, se nós quisermos um exemplo, não era bem o que eu ia falar, mas por Moisés, os 10 mandamentos que nós tratamos, os 10 mandamentos, uma parte deles já existia no tempo do rei Amenófis IV. Amenófis IV viu que o seu exército estava se deteriorando. Então vamos dar um exemplo, que o soldado cobiçava a mulher do outro e brigava. Um soldado dizia que era mais poderoso que o outro, matava um ou outro. E assim ele fez várias ordens, o Amenófis. Moisés, o que ele faz? Fora os 3 primeiros mandamentos, os 3 primeiros do Decálogo, ele pega os escritos de Amenófis e fala o quê? Isso é coisa de Deus. Não existe nada na sociedade que é separado de Deus. O social e o religioso é a mesma coisa. Você não deve matar mais porque Deus não quer. Não deve cobiçar mais concretamente porque Deus não quer. Então passou a ser um ato de fé, nesse sentido. Moisés, o que ele faz também? Mas ele era, mesmo ao Corão diz ali, acho que é Suratas 7, 6 e 7, que diz assim que Moisés era um homem iluminado, um homem santo. E o livro dos Números fala que Moisés era um homem humilde, era o homem da palavra, o homem que anunciava, que conversava diretamente com Deus. Não se podia, quem conversa com Deus é só morto, então por isso que nunca se conversa. Moisés conversa com Deus e Deus diz para ele falar isso e isso para o seu povo. Isso tudo que ficou para o povo judeu, era oral. Também se não for, aí até que no ano 600 mais ou menos, o grande profeta, o homem da palavra, começou a ser passado para os livros, escrever.
E quando eles escrevem, é claro, escreve as tradições. Como a Igreja Católica, quando conta de Jesus, nós não sabemos de fato o que saiu da boca de Jesus. Os evangelistas nossos, católicos, eles falam assim, olha, a nossa situação aqui é de o pessoal está abandonando a religião, está faltando a fé, tem dificuldade, vamos ver o que Jesus falou. E escreve uma catequese, que são os evangelhos, faz essa catequese. Quando ele faz essa catequese, diz que Jesus falou. Geralmente Jesus não falou. O fato é que muitas das coisas dos evangelhos não saem da boca de Jesus, mas saem da cabeça de Jesus. Viram como ele agia, como ele pensava, como ele enfrentava situações. Jesus pensava isso. Então, a tradição vai ser escrita desse modo. O que seria de Maomé, de Confúcio, de Jesus, se não fosse a tradição oral? A tradição oral que depois vai ser escrita. E essa tradição escrita é que nós tentamos agora entender como ela foi feita e como ela existe agora, como aplicá-la agora. Isso já é demais. Teria mais coisa, mas é melhor parar por aqui para não falar muito tempo. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe todos nós. Tudo bem, sobre o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, esse grandioso homem de Deus. Como falei no começo, segundo a teologia islâmica, nós temos 5 mensageiros que são considerados maiores, os mais destacados. Um deles é a pessoa do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Para nós, essa pessoa é uma pessoa muito, muito importante, né, para a nossa religião. Só que no livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, nós temos 136 vezes mencionado o nome do profeta Moisés. A história mais repetida do Corão sagrado é a história do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Se a gente quiser dividir a história do profeta Moisés, eu hoje estava pesquisando, nós podemos dividir em 5 episódios. Em primeiro lugar, o episódio do nascimento dele, né? Os acontecimentos que passou nos dias, ou seja, nos meses do nascimento dele. Temos um relato que fala o faraó tinha visto no seu sonho que vai surgir um fogo no Egito. Este fogo vai engolir, ou seja, vai tirar a vida dos egípcios e não faz nada com os israelitas. No palácio dele tinha pessoas que interpretavam sonhos. Interpretaram para ele que vai nascer um filho que vai acabar com seu reinado. Então, ele, para diminuir esse risco, para diminuir o número dos israelitas, mandava matar os filhos recém-nascidos. Temos uma pessoa que também é muito interessante no Corão Sagrado, não é mencionado pelo nome, mas a história dela existe. A história da mãe de Moisés, uma menina chamada Yucabed, não sei em português como nós podemos traduzir. É Yucabed. Tudo bem, essa senhora era tão abençoada que recebe a revelação de Deus, recebe a inspiração de Deus, que amamenta seu filho. Quando você tiver com medo, deixa seu filho em uma cesta e joga ele no rio. Olha a situação tão complicada. A pessoa tem que ter uma fé muito firme para receber isso em primeiro lugar e realizar. Isso é muito complicado. Um filho recém-nascido de 3 meses, ele fez. Estava com muito medo, porque os soldados de Faraó procuravam casa por casa, especialmente na casa dos israelitas,
Tinha pessoas, mama, né, aqueles que cuidam da mãe grávida, né, para ele dar à luz. Eles tinham muito contato com eles. Tinha uma forma de espionagem entre elas, né? Deus manifestou seu poder. No Alcorão Sagrado fala, isso seria uma manifestação do poder de Deus. Como Deus salvou o profeta Moisés. De verdade. É uma grande manifestação do poder de Deus. O faraó está em busca de matar o Moisés. Mas Moisés cresce na casa dele, no palácio dele. Deus fala, eu faço com que meu inimigo e seu inimigo criaste seu filho. No Alcorão Sagrado, mas não sei, nós podemos ter todos, mas eu gostaria de ler esse versículo que é muito interessante. Como o padre falou, é verdade. Moisés significa salvado, ou seja, salvo da água, tirado da água, né? Aquele que foi tirado da água. A origem desse nome tem origem egípcia, né? Não se encontra na linguagem hebraica. Tudo bem. Temos mais uma pessoa que também é muito importante na história do profeta Moisés, que não é muito contada na Bíblia, a esposa, uma das esposas de Faraó, uma menina chamada Ásia, não sei. Na Bíblia nós temos essa pessoa é tão destacada como o Alcorão Sagrado, ela é tão destacada no Alcorão e nas palavras do profeta, que o profeta diz, no mundo inteiro, na humanidade, só temos 4 mulheres que são mais perfeitas, são mais destacadas. Uma delas é a esposa de Faraó. De alguma forma, nós podemos falar quem cuidou de Moisés, quem salvou Moisés, era a esposa de Faraó, Ásia. Como Deus salva seu homem, como Deus salva o homem de Deus. Coloca alguém ao lado do seu inimigo. Coloca alguém ao lado do seu inimigo para cuidar daquilo que Deus quer. Era o Moisés. No Alcorão Sagrado temos essa história que ele nasceu, né, cresceu no palácio de Moisés, no palácio do Faraó. Isso é o primeiro episódio, né? O primeiro episódio. E depois nós temos a história de essa briga entre um egípcio e um israelita chamado Samiri. Nós temos nas referências islâmicas o nome da pessoa. Isso é muito importante no Alcorão Sagrado. Deus fala, Moisés, sem querer, matou ele em defesa do seu amigo, desculpa. Ou seja, ele não foi para matar ele foi para defender seu amigo, né? Isso também eu depois vou explicar. É um ponto muito importante no Alcorão. Então, nós não atribuímos um pecado a Moisés. Em defesa, imagina, alguém quer defender a si mesmo, defender ao seu amigo. Tudo bem. Nesse caso, a pessoa morreu. Que era um dos, hoje estava pesquisando, era um dos cozinheiros do palácio de Faraó. Então, esse é o ponto. É uma outra coisa muito importante. Deus fala, وَحَادَ مِنْ شِيَعَتِهِ. Aquele homem que era um dos israelitas, era um dos seus seguidores. Deus abre um assunto muito importante, que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, mesmo ainda da sua profecia, teve um certo movimento revolucionário contra a opressão do Faraó. Tinha estabelecido um certo movimento. Ele se encontra com um dos seus seguidores. Se alguém não fosse um líder, não tem significado de chamar alguém como seu seguidor. Então, Moisés era conhecido para os israelitas. Não era uma pessoa desconhecida. Tudo bem, apareceu uma pessoa, vai salvar a gente. Não. Era alguém conhecido como Salvador. Só que eles não sabiam. Segundo a teologia islâmica, um profeta não faz por sua conta própria. Ele recebe a ordem de Deus para realizar.
para fazer. Então, Moisés era conhecido como salvador do povo israelita, né? Porque eles passavam com muita opressão, né? Uma discriminação muito grande, escravidão, né? A história, se a gente quiser falar sobre a história dos israelitas, a história começou com o profeta José do Egito, né? O filho de Jacó, que venderam ele para um caravana que estava indo para o Egito. Ele ficou lá e depois seus irmãos se encontraram com ele, até mesmo seu pai. Eles surgiram uma geração. Depois de 400 anos, nós temos a história do nascimento do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Então, para a gente falar detalhadamente sobre a pessoa do profeta Moisés e a história dos israelitas, é bom a gente dar dar uma referência para aquilo que fez surgir, aonde vêm esses israelitas. Esses israelitas não são egípcios, né? Então, nós temos esse primeiro episódio. O segundo episódio seria a fuga de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Temos uma pessoa chamada Hezrim, não sei como traduzir em português, não esqueci na verdade para traduzir esses nomes em árabe. Hezrim. Esse Hezrim é conhecido na tradição alcorânica como Mu'min al-Fir'aun, o crente infiltrado, né, no palácio de Faraó. Então, era um homem sábio, crente, fiel, monoteísta, dentro do palácio. Ele era tão próximo de Faraó, era considerado um dos mais próximos de Faraó. Ele participava nas reuniões secretas. Ele veio de longe e falou para Moisés: você tem que sair agora. Eles estão planejando de matar você. E aqui também no Alcorão Sagrado, quando nós estudamos os versículos, também nós descobrimos um certo movimento liderado pelo Moisés. O Egito naquela época era uma região muito grande. Muito grande. Tem pessoas que falam que tinha milhões de habitantes. Não era como qualquer cidade. Era uma cidade muito civilizada, muito grande. Era extremamente diferente com as cidades naquela época, né? Não é muito normal todo o exército, a pessoa do faraó, né? A pessoa do faraó, o seu exército, todo o seu palácio né? Se mobiliza tudo isso para matar alguém. Então quer dizer, Moisés não era uma pessoa simples, era um homem revolucionário, que em diversas ocasiões tinha manifestado sua ideia de libertar o povo judeu, o povo israelita. Tudo bem, ele fuge. No Alcorão Sagrado fala, ele fuge para o lado oriente do Mar Vermelho, onde ele se encontra depois de passar meses no caminho, né? E temos uma palavra do Imam Asad que fala, ele ficou tão fraco, ele comia no caminho, né? No deserto não se achava nada, né? Ele tinha comido tanta coisa de plantas do deserto que no Imam Asad fala, a barriga dele ficou verde. Meses está fugindo, né? Ele se encontra com duas meninas que estão longe de um poço, uma menina chamada Safura e Lia, que eram as meninas, as filhas de Jetro, Shoaib, profeta Shoaib. Isso também que o padre falou, nós temos a pessoa do profeta Jetro, que para nós muçulmanos já é um mensageiro que prega o monoteísmo. Então, para nós muçulmanos, nós temos Madian, como fala em português, Medina. Esta pessoa também essa cidade tem um profeta enviado por Deus para eles, né? Ele morava no meio do seu povo, né? Pregava a palavra de Deus, pregava o monoteísmo.
E quando, ao ouvir a história de Moisés, oferece para ele uma coisa muito interessante: se casar e ficar 10 anos, 8 anos ou 10 anos, né? Na verdade, o primeiro acordo era 8 anos. E falou para Moisés: se você quiser, pode ficar mais 2 anos. E Moisés completou 10 anos, né? Se casa com uma das meninas, uma das filhas de Jetro. Isso também é muito importante, é uma das diferenças que nós temos com o Alcorão Sagrado. Na Bíblia nós temos uma coisa que eu considero uma das diferenças na história de Moisés contada no Alcorão e na história de Moisés contada na Bíblia. Moisés queria uma menina, Lia, que era mais bonita, mas Jetro, de alguma forma, dá uma outra filha para ele. Aquela filha não querida pelo Moisés. Mas no Alcorão Sagrado nós não temos esta história. Moisés que escolhe, né? Escolhe, se casa com Safura, né? Safura. Este casamento também teve vários filhos. E finalmente, depois de completar 10 anos, ele decide voltar para realizar o que? Seu movimento, para como fala, libertar o povo israelita. Isso também é mais um ponto. De que Moisés, mesmo antes da sua profecia, tinha uma missão pessoal de libertar seu povo. Ele se identificava como um Salvador. Isso é muito importante. No caminho do Egito, ele se encontra em uma noite muito fria. Moisés fala para sua esposa Safura: você fique parado aí, eu vou buscar um pedaço de fogo. Um pedaço de fogo, para a gente ficar quente. Ele vai para vários lugares, finalmente acha uma luz brilhante lá no fundo de um deserto, né? No meio de um deserto. Ele aproxima de uma planta, né? Que era verde, mas ainda teve luz. Teve uma fogo. Até mesmo ele toca, mas não queima. Ele acha estranho, como assim? Essa luz não é comum, não é normal. E Deus fala no Alcorão Sagrado, este versículo muito interessante. E falou para sua esposa: você fica aqui para eu buscar o fogo. Falamma ataha nudiya ya Musa, quando ele aproximou, foi chamado Moisés: Inni ana rabbuk, eu sou seu Senhor. Fakhla an alayk, tire seu chinelo. Innaka bil wadi al muqaddas Tuwa, você está em um lugar muito sagrado chamado Tuwa. E depois Deus continua: wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, eu te escolhi, escuta o que vai te revelar. Innani ana Allahu la ilaha illa Allah, ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Innani, por certo, sou Allah, não há divindade além de mim. Adora-me, pois observa a oração para celebraste o meu nome. E depois Deus fala: wa inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, porque a hora se aproxima, desejo conservá-la oculta, a fim de que toda a alma seja recompensada segundo o seu merecimento. Deus, temos essa história que Deus começa a falar com Moisés. Por isso mesmo Moisés é chamado de Kalimullah, o interlocutor com Deus. Deus falou. Esse termo é também um termo figurado que nós falamos. Deus falou diretamente, pessoalmente, sem intermediário com Jesus, com Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Deus cria os sons. Nós não podemos acreditar que Deus tem um material, tem uma boca para falar. Não, Deus cria os sons, Deus cria as palavras e faz ele entender. Faz ele entender do mesmo jeito, do mesmo idioma que o Moisés teve. Tudo bem, Deus, depois de designar Moisés como seu profeta, um dos mensageiros,
Em primeiro lugar, temos este versículo. Na verdade, não quero falar muito, porque eu tentei focar sobre a questão da profecia de Moisés e a libertação do povo israelita. Se a gente quiser entrar sobre o êxodo, saída dos israelitas do Egito, depois aquele tempo de, saída de israelitas e aquele ilusão, não sei como falar em português, aquele tempo de 40 anos que eles estavam sem fazer nada, eles não sabiam fazer o quê, né? Que era um castigo por parte de Deus. O castigo foi feito por parte de Deus, foi estabelecido por parte de Deus, porque Deus chamou Moisés para dar para ele os mandamentos, né? Nós marcamos um dia, um horário, né? Marcamos um encontro especial com Moisés para 30 dias. Só que Deus demorou mais 10 dias. Completou essa hora marcada por 40 dias. Quando ele voltou, encontrou seu povo adorando um bezerro. E aqui também tem uma diferença entre o islamismo e o cristianismo e o judaísmo. A pessoa que fez bezerro, né, dos ouros roubados egípcios, né, porque os israelitas, quando o povo, o faraó e seu exército foi afogado, voltaram para a cidade e roubaram todos os ouros, pratas que tinham, né? E foram. No Alcorão não temos esta história. Esse roubo não existe no Alcorão. Mas a pessoa é muito importante. A pessoa que fez esse bezerro no Alcorão sagrado é uma pessoa chamada samaritana. É o Sami, não é Arão. Arão é uma pessoa muito sagrada. Para nós muçulmanos, Arão recebeu a mesma missão que Moisés recebeu. Ou seja, nós podemos dizer isso. A missão de libertar o povo israelita era dada para duas pessoas, Moisés e seu irmão Arão. Arão era o ministro dele, o sucessor dele, né? Ele queria que cuide de um certo assunto e Moisés do outro. Então, a pessoa de Arão tem esse respeito na religião islâmica. Eu queria destacar só esses pontos que é muito importante. A primeira recomendação do profeta de Deus, ou seja, para o profeta Moisés é isso. Em primeiro lugar, se apresenta como Deus único, e depois fala, me adora, e depois fala, celebras a oração para o meu nome. O monoteísmo, adoração e oração. E depois um ponto que infelizmente é oculto na Bíblia, a questão do dia do juízo final, onde qualquer um recebe o que merece. Ou seja, a primeira mensagem dada por parte de Deus para Moisés tinha o monoteísmo, adoração, oração e o dia do juízo final. Tudo bem, tem o tempo da libertação do povo israelita, que Moisés volta, ele teve encontro com o faraó e depois teve um cajado. Depois dessa resignação, Deus dá para ele um milagre. Milagre também tem uma explicação muito interessante na teologia islâmica. Milagre para nós muçulmanos é uma prova da legitimidade de um profeta. Então, Moisés já é considerado por parte de Deus um profeta. Tudo bem, vai para pregar a palavra de Deus, né? Pregar o monoteísmo entre os israelitas, entre os egípcios, tá? Precisa alguma coisa para comprovar essa profecia, essa designação divina. Já tem seu cajado, que transforma em serpente. E ainda sua mão, que vira como uma luz muito brilhante. Com esses dois milagres, ele vai para o Egito para salvar o povo israelita. Tudo bem, esses pontos que são mais importantes. Fábio, você tem alguma colocação final? Olha, não sei se é final ou seria o começo de uma longa conversa. Do jeito que o Sheik fala, a Igreja Católica fala mais ou menos, não fala a mesma coisa, mas acho que de um jeito um pouco diferente, mas a mesma coisa. As interpretações espirituais que nós fazemos,
A minha congregação, ela se baseia principalmente no estudo do judaísmo, não do judeu. Do judaísmo, quer dizer, da tradição espiritual, do modo de pensar. Nesse estudo do judaísmo, existem os chamados midrashis, as interpretações, como é que nós contamos as coisas que existiram de fato. E quando nós contamos sempre de um jeito espiritual, muito espiritual, e de fato essa espiritualidade é que é passada para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo não espiritual, que é a lei. Moisés é um homem da lei. A lei, se Moisés usasse, Moisés usou, sem saber ou não, o mesmo sistema de Platão, quando fala de lei. A lei, ela nasce de um costume. Por exemplo, se o pai e a mãe dizem para a criança, escova os dentes, a criança não gosta, mas escova novamente, escova, até que depois, crescendo, a criança vê que é bom escovar os dentes. É um costume legítimo, é um costume saudável. Esse costume vira lei. Aí é obrigado a fazer. Na transmissão oral que nós vemos sobre Moisés, então se conta com muito amor da espiritualidade, do modo dele ser. Um conta de um jeito, outro de outro jeito, mas a essência é que Moisés era um homem santo, que falava com Deus, que trouxe os mandamentos, etc. Isso fica. Agora, o modo de contar faz com que nós acreditemos cada vez mais. E quanto mais nós repetimos, aí vira um ato de fé. Então, nós falamos, você fala para o filho, fala, e isso acaba, cada um vai contando do seu jeito. Nós chamamos, o judaísmo chama isso de midrash, estudo da palavra de Deus. Isto vai falando, a pessoa acaba se sensibilizando com a verdade. Então, a memória de Moisés, a memória dos feitos dele, não é uma coisa insensível, é uma coisa sensível, é uma coisa humana, profundamente divina. Eu dou um exemplo que eu sempre conto na minha igreja, é o seguinte. Veja, por exemplo, uma criança que nasce, já sai do útero materno com o fígado funcionando, o pulmão funcionando, o coração funcionando, o cérebro funcionando. Qual inteligência artificial pode criar essas emoções, criar o arrependimento, criar a liberdade? Para nós, isso é divino. Então, aquilo que é profundamente humano é divino. Aquilo que Moisés fez, de fato, como pessoa humana, e que se foi contado depois, ficou o divino de Moisés. Mais ou menos essa linha, acho. Muito obrigado. Na verdade, é assim, outro ponto que também é muito importante a gente destacar sobre a pessoa de Moisés, como na Bíblia. Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, nunca ordenou, a fazer uma guerra, de uma forma injusta. Nunca matou alguém injustamente. Era um homem que queria estabelecer a palavra de Deus. Ele libertou seu povo, só que a libertação era o primeiro passo. Tem que fazer algo para preservar este povo, que era chamado no Alcorão Sagrado e na Bíblia também como o povo preferido de Deus, o povo escolhido. Só que ele passou com muita dificuldade. Uma certa vez eles começaram a adorar no deserto, outra vez Deus enviava para eles manna e codorna, comida preparada, imagina, do paraíso,
Eles pediram outra coisa, ficaram cansados de comer comida de Deus, comida do paraíso. Imagina, alguém passa com tanta dificuldade, alguém vem, meu Deus, com tanto medo, com uma vida extremamente difícil, né? Salva eles, eles começam a criar problemas, todo dia criaram um problema. Tem uma história muito no Alcorão Sagrado, porque Deus, é muito interessante, por qual motivo Deus deixou eles 40 anos no deserto? Não permitiu eles entrar na terra prometida. Porque eles tinham que enfrentar um certo exército, que era muito poderoso. Falaram para Moisés, a gente não vai, você vai com seu Deus. E depois disso, falaram para Moisés que a paz de Deus esteja com ele, a gente não vai acreditar em seu Senhor, aquele seu Senhor que fez tanta coisa. Moisés bateu seu cajado em uma pedra, abriu o mar vermelho, né? O rio Nilo ou o mar vermelho? Tudo bem, mar vermelho. Eles passaram, todo o povo israelita, todo o povo egípcio, o exército de Faraó, junto com Faraó no Alcorão Sagrado, ele também foi afogado. A Bíblia fala, não, ele foi salvo, não. Ele, segundo o Alcorão Sagrado, foi afogado também, mas Deus salvou o corpo dele, para que fosse um sinal do poder de Deus. Tudo bem. Depois de passar, depois de visualizar, experimentar tantos sinais do poder de Deus, tantos sinais da misericórdia de Deus, o povo vira tão ingrato que fala para o Senhor Jesus, Senhor Moisés, para o profeta Moisés, a gente não vai acreditar em você se a gente não pudesse olhar Deus evidentemente, claramente. Temos essa história também no Alcorão Sagrado. 70 pessoas, entre os mais importantes do povo israelita, foram marcar um dia, um horário certo para, como fala, para que Moisés faz uma oração e pede o pedido deles. Deus fala assim, Deus manifestou do seu poder, um pouco do seu poder, em uma montanha. Essa manifestação do poder de Deus chegou como um relâmpago, né? Muito forte, bateu em uma montanha, um som muito grande. Olha, uma montanha já é quebrada. Aquelas 70 pessoas morreram de medo. E Deus, Moisés, o próprio Moisés também, ele também desmaiou. Imagina a situação. E depois começou a pedir o perdão. Deus, eles fizeram, na verdade, pedir perdão por parte deles. Esse pedido ignorante deles, estúpido deles. E Deus fez ressuscitar eles. Eles voltaram à vida. Que Deus abençoe todos, queridos irmãos. Esse grandioso mensageiro de Deus, Moisés, junto com os demais mensageiros, Noé, Abraão, Jesus Cristo e Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Recomendo, irmãos queridos que estão assistindo, estudar a história do profeta Muhammad. É uma história muito linda, a história do profeta. Como ele passou com tanta dificuldade para pregar o monoteísmo. Olha, a essência da missão do profeta Moisés é a mesma essência que o profeta teve na sua missão. Então, ele queria estabelecer o monoteísmo, Muhammad também queria estabelecer o monoteísmo. Passou com muita dificuldade, o profeta Muhammad também passou com muita dificuldade. O livro, que é bom saber onde achar a história. Tem um livro temos também os livros, o próprio Alcorão Sagrado, temos muitos versículos e os livros que falam sobre a biografia do profeta Muhammad. Eu recomendo a todos estudarem sobre essa pessoa. A história do Islã é uma história muito rica, o que nós temos sobre essas personagens bíblicas, Moisés, Jesus, Abraão, Noé, são muito ricas. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Finalizando com esse anúncio, eu esqueci. Se Deus quiser, dia de terça-feira, nós temos mais um encontro 27º, né? A gente vai falar sobre a descrição do paraíso e do inferno no Alcorão Sagrado e na Bíblia. Também sejam muito bem-vindos para este encontro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.